Muitas vezes, quando a gente fala em promoção, quando a gente fala em sucesso na carreira, nosso maior inimigo somos nós mesmos. E é isso. Por quê? As nossas atitudes, muitas vezes, elas vão contra aquilo que a gente precisa, elas não são estratégicas, né? E isso começa tudo na nossa mentalidade, na forma como a gente pensa as coisas, né? A Carol Dweck, que é a maior especialista do mundo em mentalidade, em mindset, ela diz o seguinte, que a forma como você enxerga as coisas, ou seja, o seu mindset, ele pode determinar o seu sucesso e o seu fracasso. E ela continua, ela fala o seguinte, o sucesso nas mais diferentes áreas da vida não está ligado a um talento, a uma habilidade especial, ou seja, alguma coisa que você tenha nascido com isso. Na verdade, ele está relacionado à maneira como a gente encara a vida, ou seja, o mindset, a nossa mentalidade, né? Então, a forma como a gente pensa as coisas pode fazer com que a gente tenha sucesso ou não. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala nisso. Por quê? Muitas vezes a gente tem crenças limitantes, e como o próprio nome diz, são coisas que a gente acredita que não necessariamente são verdades, na maioria das vezes elas não são verdade, mas elas dão um impacto direto na nossa atitude, na forma como a gente reage às coisas. Por quê? A nossa reação está ligada à forma como a gente pensa, é fácil da gente perceber isso. Talvez já tenha acontecido com você, muito provavelmente já aconteceu realmente com você. O seguinte, você está lá dentro da empresa, está numa reunião, por exemplo, e aí você vê acontecer alguma coisa e uma pessoa reage àquilo que aconteceu de uma forma mais dura, de uma forma mais brusca, até com raiva, de uma forma rude, realmente. E você olha aquilo e você fala assim, poxa, por que será que o fulano ou a fulana está reagindo dessa forma? Não tem necessidade de fazer isso. O que o outro falou nem era tão sério assim. Não tem necessidade dela reagir dessa forma. Na verdade, o que você está dizendo quando você pensa isso? Você está dizendo o seguinte, olha, eu, nessa mesma situação, reagiria de uma forma completamente diferente. E isso é interessante, porque você percebe que o mesmo fator ele dispara reações diferentes em pessoas diferentes. Então, uma pessoa reage de um jeito, a outra pessoa reage de um jeito completamente diferente. A mesma situação, a mesma circunstância. Então, o que acontece? Isso mostra que a forma como a gente interpreta aquela situação, e isso é uma questão de pensamento, de mindset, ela faz com que a gente reaja de uma forma positiva ou negativa. Ora, se eu quero ser promovido, se eu quero chegar a um cargo executivo, eu preciso reagir de uma forma estratégica, de uma forma que me conduza à promoção que eu quero, ao cargo que eu quero. E isso é extremamente importante. Só que o que acontece, a gente acaba carregando na nossa mente algumas crenças limitantes, que são a forma como a gente interpreta determinadas situações baseado em experiências ruins que a gente teve no passado. E isso limita as nossas ações. Um exemplo claro é o seguinte, quando você, por exemplo, tem uma história uma história romântica ruim, tá? Teve um resultado ruim para você. Você tende a enxergar as próximas oportunidades que você tem nesse sentido ruins também. Por quê? Porque aquela experiência do passado, ela influencia a forma como você interpreta as coisas que acontecem no futuro. Dentro da empresa, o que pode acontecer? Vamos imaginar que você teve uma experiência com um chefe muito ruim. Um chefe que gritava, batia na mesa, um chefe realmente que não era muito humano, vamos dizer assim. O que acontece? Num determinado momento, o seu chefe saiu ou você saiu da empresa, vai começar numa nova empresa. O que acontece? Quando você começa a se relacionar com um novo chefe, você começa com o pé atrás. Você começa totalmente reservado, totalmente resguardado. Por quê? Aquela tua experiência do passado, ela faz com que você adquira uma crença limitante. Uma crença limitante que diz o seguinte, opa, chefe não é tão bom assim.
E muita gente fala isso, né? Eu fui chefe aí muito tempo, algumas décadas da minha vida, e o chefe tem assim uma coisa, não, isso eu não posso falar para chefe. Chefe não é amigo, chefe é carrasco, tá? Você tem uma série de coisas que um chefe leva aí de nomenclatura, vamos dizer assim, por conta de experiências passadas que nem era comigo. Então, muitas vezes as pessoas falavam até de mim, falavam, não, isso eu não posso falar com o chefe. Por que não podia falar comigo? Porque ela teve uma experiência passada com outra pessoa e aquilo, ela falava, não, esse tipo de coisa não dá para falar com o chefe. Então, ela assume que aquela experiência passada que ela teve vai se repetir no futuro, né? Ou seja, aquela experiência ruim com um chefe ruim que ela teve, todo chefe passa a ser daquele jeito, então ela não pode falar com aquele chefe. O que acontece é o seguinte, muitas vezes isso limita a nossa ação, isso limita as nossas decisões, as nossas atitudes dentro da empresa. E a gente quer fazer alguma coisa positiva, mas a gente acredita que isso não vai dar certo. É a mesma coisa, talvez você já tenha ouvido isso dentro da empresa mesmo. Fala, ixi, nem adianta fazer isso, porque isso aqui não dá certo. Já tentaram no passado e isso não resolve. E a questão que tem que ser feita não é isso, então eu vou desistir. Não, o que já foi feito no passado? Então vamos lá, o que foi feito no passado que não deu certo? Para que eu possa fazer diferente agora e que dê certo. Mas a gente carrega a crença e essa crença impede a gente de fazer alguma coisa melhor no futuro. E tem muitos profissionais que acumulam tantas crenças limitantes que eles acabam se tornando profissionais negativos, profissionais que não crescem mais, estagnados na carreira, só pelo acúmulo de crenças limitantes. Eles acham que sabem tudo, mas na verdade aquilo está limitando eles de tentar coisas novas, de buscar coisas novas. Então a gente precisa de fato buscar uma atitude, uma mentalidade de crescimento, né? A gente precisa buscar que as experiências do passado elas foram ruins, elas serviram para a gente aprender. Para quê? Para que no passado eu faça de novo e faça melhor. O que você não pode é, por uma experiência do passado, deixar de fazer as coisas que você tem que fazer dali para frente. Então, e por isso que eu digo que muitas vezes o nosso maior sabotador, quando a gente fala de promoção, quando a gente fala de chegar a um cargo executivo, somos nós mesmos, porque a gente deixa essas crenças limitarem as nossas ações. A gente tem um potencial de fazer muito mais, mas a gente não faz porque a gente acredita que não vai adiantar nada, porque a gente acredita que não é por aí. E quando a gente faz isso, a gente deixa de expor esse nosso potencial e perde grandes oportunidades de crescer dentro da empresa. Então, toma muito cuidado com as crenças limitantes, porque elas vão te estagnar e não é isso que você quer. Se você quer crescer na empresa. E quando eu falo de crenças limitantes, eu estou falando daquelas crenças assim, por exemplo, na minha realidade isso não é possível, eu não tenho tempo para isso, eu nunca tenho tempo para nada, eu sempre fiz assim e deu certo, para que eu vou mudar agora? A minha empresa não me dá oportunidade. Esse tipo de crença é limitante, porque se você acredita mesmo nisso, você não vai tentar alguma coisa diferente, você vai perder grandes oportunidades, tá? Então a gente tem que acabar com essas crenças limitantes e a partir de agora começar a pensar diferente para que a gente possa agir e se comportar em rumo à nossa promoção, ao nosso cargo executivo.